Aleluias. Paz, saúde e prosperidade a todos vocês que estão aí ouvindo esse vídeo. Eu separei esse tempo para poder ministrar essa palavra, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que fala um pouco sobre congregar. Lá em Hebreus 10, 25, está escrito: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Em outras palavras diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrarmos uns aos outros, tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Mas o que vem a ser congregar? Nos dias de hoje nós temos visto muitos pastores, muitos líderes atentando aos seus membros dessa forma: não deixa de ir no dia do culto tal, no dia tal, congregar conosco, porque isso é perigoso. Porque Paulo disse a Hebreus isso, mas eu quero saber, enfatizar um pouco o que vem a ser essa palavra congregar. Congregar. Na minha dedução, e creio que a Bíblia, Paulo, quando disse isso também, quis demonstrar o quê? Congregar é reunir-se. Mas eu te digo, será que verdadeiramente, quando esses grandes líderes, esses líderes têm falado não deixei de congregar, eles verdadeiramente estão dizendo congregar em forma de reunir, em forma de buscar uma união? Eu não vejo parâmetro na Bíblia dizendo para que nós devemos buscar a igreja X, a igreja não sei qual. Jesus certa vez disse assim: uns diz ser de Paulo, outros de Apolo, e vocês de quem são? Deus, Jesus, Ele não está separando um povo diferente. Ele não está separando vários povos, e sim um povo. Quando falamos congregar, eu pergunto, será que realmente essa palavra congregar tem entrado enfatizada numa forma certa de congregação, de reunião? Congregar começa primeiramente dentro de casa, no meio do ódio, na sua família. Será que realmente tem sido pregado para que você viva junto com família? A congregar começa dentro da sua casa. Será que realmente tem sido pregado isso para que você tenha uma vida em família? Uma vida com seus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, uma vida a dois ou uma vida agrupada. Partindo daí, a igreja é formada de famílias. Será que realmente tem sido buscada uma união das famílias ou simplesmente uma enumeração para aquele grupo? Uma enumeração de multidões? Ou realmente tem sido buscado o calor humano? Aí, buscando essa ênfase, você vê que a igreja tem sido tornada-se igreja de várias pessoas, não igreja de várias famílias. Uma igreja que não pode ir na igreja tal. Não, Jesus falou que todos nós devemos ser um. Mas quem é da igreja X não entra na igreja Z, na igreja F, na outra igreja só pode ser naquela. Tem sido pregada uma desunião no meio do povo de Deus, sendo que devemos congregarmos. Congregar quer dizer reunir, viver em comunhão. Lá Paulo diz, lá no livro de Atos, diz o seguinte, que todos eram unânimes e tinham tudo em comum. Ali não dizia igreja X, devemos voltar à estaca da igreja primitiva, sermos um, como Jesus foi um, com os teus discípulos. Devemos ser um. Jesus nos chamou para povoar a terra e não para dividir. O povo de Deus tem que multiplicar a alegria, não dividir, não ser dividido. Quando você vê uma situação na igreja, deve se levantar em clamor daquela igreja, não. Levanta falando, a minha igreja é melhor. Na minha igreja não acontece aquilo. Quando você vê situações acontecendo, não é para isso. Deus não nos chamou para ser várias igrejas. Deus nos chamou para ser um. Um só. Congregar, reunir, mas em um só objetivo. Não em objetivo de dividir o povo, mas de multiplicar o povo, de fazer crescer. Irmãos, amado, você que está aí ouvindo, preste atenção. Não deixa que os falsos profetas venham trazer divisão no seu coração. Entra na igreja X sim, visita a igreja Z sim, você não deixa ser levado por ventos de doutrina.
A doutrina tem que ser baseada naquilo que o Espírito Santo ministra no seu coração. Vento de doutrina, quando diz a palavra, é vento que te leva a sair fora da palavra de Deus, fora daquilo que o Senhor tem ministrado. A palavra de Deus nos diz, devemos ser um. Não podemos estar guerreando, brigando um com o outro. Igreja se levantando contra a igreja. Grandes líderes levantando-se contra grandes líderes. Até onde nós vamos chegar? E sabe o que acontece com isso? As ovelhas dos grandes líderes passam a ser inimigas das ovelhas do outro grande líder. Eu não entro na igreja X porque o teu pastor falou mal do meu. Porque o teu pastor fala mal da minha igreja. Esquece que o pastor dos pastores é Jesus, está lá e pagou um preço na cruz. E ele está perdendo com isso. Ele passa a estar aí perdendo com isso. E quem ganha é o reino das trevas. O reino das trevas passa a ganhar por quê? Pela hipocrisia daqueles homens que um dia vão pagar por isso. Vão pagar pelas vidas que estão sendo destruídas. Mas lembra-se, a sua salvação é individual. Eles vão ser cobrados sim. Mas hoje, Deus está te dando a oportunidade de você abrir os seus olhos e poder entender que a mensagem da cruz é uma só. É você ir para o céu em união com teu irmão. Se você encontrar-se guerreando, brigando, você encontrar-se com o coração atrito, conflito contra teu irmão, contra o irmão da igreja X, porque ele é da igreja X, Jesus vai voltar e você vai ficar. Você vai ficar. Cuidado com os comedores de carne. Comedores de carne humana. Canibais, falsos pastores. Cuidado com esses homens que vão te levar para o inferno. Vão para o inferno e vão levar você. Prega um evangelho que não vive. Fala de um Deus que não conhece e ministra sobre um céu que não vai entrar. Cuidado com essas falsas hipocrisias, porque Deus te chamou para ser um. Quando Deus falou com Moisés, vai que você será pai de multidão. Quantas estrelas dos céus, quantas areias da terra, se podes, assim será sua descendência. Ele fala nos dias de hoje, sermos um, mas em vários. Não em várias denominações existem, mas devemos ser um com eles. Você da igreja X, entra na outra igreja sim, vai visitar. Se o seu pastor te proibir, vou te falar uma coisa bem clara, mude de igreja, mude de cobertura. Pega uma cobertura aqui que é unidade do povo de Deus. É um novo tempo. É um tempo que Deus tem me chamado. Essa administração, essa palavra, é isso que Deus tem me incomodado nesse tempo. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Paz, saúde e prosperidade. Aleluia.